Boa noite, irmãos. Vejo aí que nós já temos aí alguns irmãos na nossa sala virtual para esse momento tão importante, momento muito bacana. Se estão aí, se o som está bom, podem me dar um retorno, se a imagem está boa, quiserem que mude alguma coisa, precise alterar alguma coisa, podem deixar ali no chat aí que nós vamos estar acompanhando hoje de perto os comentários de vocês e vamos poder assim agilizar para tornar cada vez mais agradável essa transmissão. Queremos que seja um momento bastante bacana na nossa vida. E hoje nós temos um momento para o nosso estudo do PEN do mês passado que era para ter sido feito, mas por motivos técnicos infelizmente não conseguimos. Mas ainda bem que temos essa oportunidade hoje de poder estar com vocês, passando o estudo, passando essa palavra de Deus. E quanto mais a gente estuda esta palavra, mais a gente cresce. Cresce espiritualmente, cresce fisicamente também, no sentido do nosso coração estar em paz, cresce no relacionamento com o nosso próximo. E hoje nós queremos tratar de um assunto que é bastante interessante, falar da língua, né? Falar da língua, que é o tema que o nosso estudo do PEN aborda este mês, aborda no estudo 9, e sei que todos nós já sofremos com isso, todos. Eu já vou dizer logo, todos sofremos, porque sofremos mesmo, né? Estamos sujeitos às más línguas, mas também queremos falar sobre isso nesta noite. Nós queremos aí iniciar esse nosso momento de estudo invocando a presença desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que Ele esteja comigo e esteja com todos vocês neste momento de estudo. Amém. Também nós queremos falar com esse Deus um pouco, falar com Ele em oração. E eu já quero colocar aqui um pouco dos pedidos que apareceram até agora em nosso chat. Quero convidá-los para que elevemos diante do nosso Deus o nosso coração, a nossa alma e falemos com Ele em oração. Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós te somos imensamente gratos por mais um dia de vida, por esse presente que recebemos. Obrigado pela certeza de que o Senhor esteve conosco e está conosco neste momento de estudo bíblico. Nós rogamos que o Teu Espírito Santo venha nos orientar, venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que nós assim possamos acolher as Tuas palavras e nos dê sabedoria, Pai, para buscarmos o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos neste momento, pedindo, Pai, perdão de todos os nossos pecados. Sabemos que nós pecamos em pensamentos, palavras e ações. Sabemos que nós ferimos o Teu coração. Mas nós também cremos em que em Jesus Cristo o Senhor sara a ferida, nos perdoando os pecados e fazendo a paz conosco. Nós te somos imensamente gratos pelos aniversariantes que aqui foram listados nesta noite e colocamos cada uma destas famílias que estão presentes aos teus cuidados, pedindo que o Senhor os oriente e os guarde. Que os aniversariantes tenham sempre um coração agradecido e que possam olhar que mais um ano de vida é uma grande bênção do Senhor. E que o coração deles jamais se afaste da tua presença. Pai amado, nós nos colocamos neste momento diante de Ti em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós queremos então seguir com os nossos estudos deste livrinho aqui, ó, preparado pela área do ensino da igreja. Então, nós queremos utilizar este livro aqui, Caderninho do PEN,
Estamos aí uma vez por mês passando um dos estudos que é feito. E hoje o tema dele, na página 53, o tema do nosso estudo: língua, bênção ou maldição. Bênção ou maldição. Se vocês quiserem acompanhar a leitura do texto, quero convidá-los então a abrir o texto de Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12. Versículos 1 a 12. Tiago 3, versículos 1 a 12. Nós vamos ler e depois, rapidamente, sempre lembrar um pouquinho o conteúdo, à medida que nós formos conversando sobre ele, tá? O texto diz o seguinte: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e se tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Esse é o texto a base do nosso texto para esse momento de estudo, o texto de Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12. E é realmente, irmãos, algo para nós meditarmos, pensarmos com muito carinho. E eu já quero até de antemão já dizer assim que em cima desse texto nós temos até mesmo um dos mandamentos exclusivos que Deus colocou para essa peça tão pequena que o nosso texto mencionou, a nossa língua. E lá diz o 8º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E aí quem escreveu um pouco o nosso estudo aí que está nesse livro colocado aí, pastor Joel Miller, vice-presidente de ensino da igreja, da IELB, vice-presidente. E eu quero aqui abordar algumas coisas que ele mesmo colocou. Então ele coloca logo no início do texto: vocês conhecem o poder curador da palavra? E essa pergunta ela é bastante interessante para começar o nosso bate-papo. Esse bate-papo no sentido de pensar o quanto a palavra
Quantas vezes as pessoas já pronunciaram palavras para nós e palavras que curaram curaram as nossas feridas, curaram as nossas dores, palavras que nos trouxeram consolo, nos trouxeram orientação. Assim também, essa palavra, imagine então a palavra de Deus, o quanto ela é poderosa para transformar o nosso ser. Vejam que quando a palavra divina entrou em nosso ser, quanto essa palavra nos curou, o quanto a palavra de Deus nos tirou do inferno, nos tirou a inimizade que nós tínhamos com Deus, nos tornou amigos de Deus. A palavra de Deus que se fez carne, Jesus Cristo, e habitou entre nós. O quanto essa palavra tem sido transformadora e tem nos dado alento. O pastor Joel escreve: todos nós também somos testemunhas do mal que faz uma palavra dita na hora errada, com intenção errada, a pessoa errada, em circunstâncias erradas, trazendo tantos estragos, tantas feridas, tantos traumas e tanta dor. Assim como a palavra traz a pomada, traz o remédio que nós tanto precisamos para a vida, a mesma palavra, a mesma boca pode pronunciar palavras que trazem uma grande desgraça, trazem sofrimento, palavras malditas, podemos dizer. Podemos dizer sem problema algum que são palavras que de fato trazem muita dor ao coração das pessoas. E isso é terrível, isso é terrível. Então nós precisamos de fato pensar. E quando eu falei logo no início que eu vou dizer assim, todos nós sofremos, eu não tenho dúvida. Se alguém aqui na nossa sala virtual não sofreu ainda nenhum tipo de calúnia, se não levantaram falso testemunho contra vocês, se vocês nunca foram vítimas de uma história inventada só para denegrir a imagem de vocês, se há alguém aqui dentro que nunca sofreu isso, vou incentivar para que diga assim: eu nunca sofri isso. Quantas vezes as pessoas nos julgam de maneira totalmente errada por simplesmente um fato que viram e ainda nem sabem do que de fato se trata, mas avistaram de longe e já foram nos julgando. Toma a liberdade de dizer que dentro do nosso chat ontem, alguém logo após o culto, entrou em contato falando que já foi julgada pelo próprio irmão. Quantas vezes nós somos julgados pelos próprios irmãos, os nossos irmãos de sangue? Talvez pelos próprios pais, talvez pelos próprios filhos somos julgados. De maneira errada. Usamos a língua de maneira errada. Então nós precisamos de fato pensar em tudo isso. Então o estudo propriamente dito, o pastor Joel escreve: a epístola de Tiago trata dos assuntos práticos da vida cristã, a vida santificada. É claro, o apóstolo Tiago, ele teve a preocupação de trazer, de fazer com que agora os cristãos que confessam a fé, aquela fé que está guardada dentro do coração, que está escondida no coração, ele tem a preocupação de dizer: vamos mostrar essa fé. Vamos mostrar a fé para as pessoas lá fora. Vamos mostrar para que as pessoas vejam na nossa vida aquilo que nós falamos que cremos. Então,
A justificação, só lembrando, justificação é o meu relacionamento com Deus. Nesse relacionamento eu não mexo, é a ação de Deus que me transforma o coração. Primeiro eu preciso ter essa ação de Deus, do Espírito Santo em minha vida, para que depois eu dê possibilidade, em resposta a essa justificação, em resposta a esta fé, eu dê possibilidade a Deus, eu vá participar dos cultos, eu participe da Santa Ceia, eu vá buscar crescer na vida cristã. Então isso a primeira ação é de Deus. Santificação é a minha vida com o meu semelhante. É o meu agir com o meu próximo. Então, Tiago ele tem essa preocupação muito grande de dizer a fé sem obras é morta. Então, ele não tem medo de dizer isso para as pessoas. Nós precisamos, de todas as formas, evitar os pecados contra o 8º mandamento. E retornar à tese do capítulo 1, 26, que diz: alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. Como é interessante isso. Controlar essa peça tão pequena que Deus colocou dentro de nós. Mas Deus criou a língua unicamente para servir de honra, de glória ao nosso Deus, de cantar louvores a Ele, de pronunciar palavras amorosas. Todos nós pecamos, isso é fato. Nós temos que aprender a domar essa língua. Até o apóstolo disse que a língua é como um fogo. Assim como o fogo que é colocado numa grande mata, devido apenas com um risco, apenas com poucas coisas, é colocado um fogo em toda a mata. Então precisamos de fato cuidar para a honra e glória do nome do Senhor. Então esse é um tema bastante que nós precisamos pensar bastante, né? Seguir trabalhando para que Deus possa assim transformar o nosso ser dia após dia. Então vamos seguir aqui, irmãos. Jesus então ensina que a boca traz para fora o que está enchendo o coração, e Paulo recomenda pensarmos em coisas e atitudes boas, que é o texto de Filipenses 4, versículo 8, onde lá ele dá uma recomendação como ocupar a nossa mente, usar a nossa mente com boas coisas. E essa é a recomendação que traz também o nosso texto bíblico. Então nós vamos aqui ver algumas coisas. O versículo que ele cita, ele diz assim: meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Tá? Ensinar a palavra de Deus é um trabalho excelente, conforme 1 Timóteo 3:1. Porém, exige uma grande responsabilidade. Sem dúvida nenhuma, os pastores serão julgados de maneira diferente do que os membros comuns, porque receberam mais. Quanto maior a responsabilidade, maior também é a cobrança. E eu falo aqui a cobrança de Deus. Deus nos deu uma responsabilidade e Ele quer que nós façamos jus a essa responsabilidade. Então, essa transmissão da palavra do Senhor é uma grande responsabilidade que está sobre os ombros dos pastores. Segundo,
Seguindo a ideia de exemplos maus da língua, todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Então vejo que nós mesmos nós temos dificuldade em controlar. E ele diz, quem consegue controlar a língua, ele consegue, ele é uma pessoa madura, uma pessoa que tem condições, tem capacidade, já tem uma visão, tem um crescimento espiritual diferente do que outra pessoa que não consegue controlar a língua. Capaz de controlar todo o seu corpo. Então, quem consegue controlar a língua, consegue controlar todo o seu corpo. Terceiro, exemplos de disciplina, versículos 3 e 4. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pensem no navio. Grande como é, empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. Então, mesmo que o vento bata muito forte contra um navio, o piloto ele tem condições de seguir na sua rota, de mudar de rota se ele quiser, através de uma peça muito pequena que fica embaixo do navio, que faz com que o navio vá de um lado para o outro. Nós podemos até pensar no veículo, né? Um caminhão tão grande, tão comprido, 25 metros, caminhões 30 metros, mas que lá dentro o motorista ele tem apenas o volante em sua mão e ele consegue mudar de direção. Então, se é colocado um freio no cavalo, aquele cabresto que vai dentro da boca, quando você puxa, dentro da boca do cavalo tem um ferro que aperta a parte de cima da boca do cavalo e o cavalo passa a obedecer. Quer dizer, você tem o controle de todo o cavalo. Não somente da boca dele, mas você tem o controle de todo o cavalo para seguir e ele vai fazer aquilo que você quer que ele faça, qual a direção que ele quer que você tome. Então, são exemplos interessantes para nós pensarmos. Outra coisa que ele cita, o versículo 5a, é isto que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. E eu até quero dizer assim, que às vezes ela se gaba de coisas muito pequenas, né? Ela se gaba ela exalta demais aquilo que talvez não seria tanto motivo de se gabar. Mas a língua, e junto com a língua vem outros sentimentos que são expressados pelas pessoas, é o orgulho, é a ganância, é o ato de querer passar por cima dos demais que também acaba vindo junto com isso. Então ele diz, a língua é uma peça tão pequena, mas que se gaba de grandes coisas, que se gaba das coisas. A palavra boa traz paz, consolo, fé, alegria e vida eterna. A palavra má produz desespero, ódio, morte e condenação. Então percebemos aqui a diferença, o que a língua é capaz de fazer com a vida do semelhante. Como ela pode destruir totalmente a vida de alguém, assim como ela pode exaltar alguém, assim como ela pode elevar alguém, também a língua ela destrói. Temos que
saber, aprender a usar isso. E nada melhor do que o Espírito Santo nos dar esta sabedoria. Exemplos dos males que causam o mau uso da língua, então. E aí o versículo diz: vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. Agora nós vivemos aqui, especialmente Rondônia, aqui o estado mais, esses estados, Mato Grosso, Rondônia, aqui para cima, onde leva muito tempo, fica sem chuva. Então, estamos passando agora por um período que o incêndio ele pega muito mais fácil, porque tudo está seco. E às vezes, nem necessariamente seja alguém que esteja colocando fogo. Mas nós sabemos que um fogo ele pode começar por uma pequena coisa. Quem já precisou, talvez, e usou, vocês sabem que o próprio vidro, um vidro bem grosso, colocado no sol, diretamente no sol, e ele vai apontar uma pequena chaminha, uma pequena claridade em um só lugar, e isso pode produzir um fogo. E esse fogo, que começa ali tão pequeno, ele pode queimar uma floresta inteira. Né? Então, olha o que pode causar, uma pequena chama. Uma pequena palavra que nós muitas vezes pronunciamos, eu ia dizer assim, até de forma consciente. Até de forma consciente, nós às vezes pronunciamos palavras que sabemos que iremos machucar o nosso próximo. E é terrível isso. Quantas guerras já tiveram início por causa da língua? A língua é um fogo, ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. As palavras que despertam ódio promovem desunião. Temos aí muitos exemplos, eu acho que a nível nacional nós temos muitos exemplos práticos de que uma palavra mal usada, ela pode levantar a ira de um povo. Ela pode levantar a ira de um estado contra outro estado. Às vezes, a intenção da pessoa nem é machucar, mas apenas a palavra que foi mal interpretada muitas vezes, foi mal usada, ela pode causar um estrago muito, muito grande. E aí nós vemos quantas guerras já tivemos em nosso mundo. Talvez porque um país, um estado, um povo, uma família usou através da fofoca ou começou a criar uma história e acabou trazendo ao coração de muita gente ódio, ira e o desejo de vingança. Quantas pessoas já morreram no trânsito? Vamos pegar até no trânsito. Pessoas que simplesmente param o carro por uma coisa que o outro fez até sem querer. E aí começa uma discussão e alguém saca da arma e dá um tiro, mata o outro sem pensar duas vezes. Por quê? Onde começou tudo isso? Quem foi o culpado de tudo isso? Nada justifica matar, nada justifica iniciar uma guerra sem antes de fato entender, compreender, sentar e deixar as pessoas se explicar. Próximo versículo diz assim: o ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. O ser humano, nós seres humanos, nós fomos dotados de uma capacidade de dominar os animais.
É claro que muitas vezes pessoas morrem, matados por animais. Mas o ser humano que usa sua capacidade para dominar os animais, o ser humano tem o domínio sobre os animais. E nós deveríamos então aprender a usar isso, a usar de maneira correta. Mas ninguém ainda, como diz o texto, foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. São palavras duras do apóstolo Tiago. São palavras duras do nosso Deus, mas eles querem o melhor para o povo de Deus. Eles querem o melhor para nós. Ele diz assim: ninguém foi capaz de dominar a língua. Esse é um exercício. E o apóstolo Tiago ele está incentivando para que nós, cristãos, movidos pela força que o Espírito Santo nos dá, aprendamos a dominar a nossa língua, a controlar, a não sair julgando as pessoas, porque ele até coloca aqui, ela é má. Sim, a língua, ela pode ser muito má. Ela pode derrubar a vida de alguém. E derrubar só porque existe um outro sentimento, às vezes de inveja atrás do que a pessoa conquistou. Então a língua começa a denegrir a imagem do nosso semelhante. E isso é terrível. Cheia de veneno mortal. Todos nós, se nós temos ratos em casa, se nós temos animais, bichos peçonhentos, né? Nós usamos veneno para acabar com esses bichos. Porque senão eles vão tomar conta. E o veneno que usamos mata aqueles bichos. Agora imaginemos nós tendo essa imagem da língua sendo um veneno. Da língua sendo um veneno na vida das outras pessoas. Isso é terrível. Vejam que ele até diz: ninguém a pode controlar. De fato, acho que é uma das peças mais difíceis do ser humano controlar. A língua. Precisamos aprender a fazer isso. E o versículo e o texto ele segue dizendo: usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Como é interessante isso, né? A nossa língua ela tanto agradece ao Senhor e Pai, e isso nós vamos ao culto, nós louvamos ao Senhor, nós rendemos glórias a Deus, nós falamos bem de Deus, nós proclamamos a nossa fé, nós fizemos de tudo para Deus. Queremos sempre fazer o melhor, mas, no entanto, essa mesma língua usamos para amaldiçoar as pessoas. Amaldiçoar é desejar o mal, muitas vezes. Tá? É desejar o mal. É rogar que a pessoa se estrepe, como usa um termo aí, né? Que a pessoa se lasque. Que a pessoa é pronunciar palavras terríveis contra uma pessoa. E aí ele cita até que foram criadas parecidas com Deus. Então são coisas assim que nós precisamos aprender muito, irmãos,
Precisamos de fato aprender muito a lidar com tudo isso, com essas situações todas aí em nossa vida. Muito bem, vamos dar sequência então ao nosso bate-papo aí sobre o texto bíblico. Lembrando aí a todos que entraram depois, nós estamos aí falando do Caderninho do PEN. Estamos aí no Caderninho do PEN, página 56 agora. Nós vamos começar agora, página 56, estudo 9, falando da nossa língua, bênção ou maldição. A língua pode ser bênção, como também pode ser maldição. E o versículo 10 a 12, ele cita aqui então: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. As coisas não devem ser assim. O cristão que está unido a Cristo é uma nova pessoa. Isso escreve o pastor Joel Miller. As coisas antigas já passaram, porém ele ainda carrega em seu corpo sinais do pecado, da maldade. Ele é santo e pecador ao mesmo tempo. O apóstolo exorta para que Cristo resplandeça ou brilhe pelo nosso falar. De fato, existe algo interessante aqui quando ele coloca que as coisas não devem ser assim. O apóstolo Tiago, ele tinha também muito claro em sua mente que nós, como seres humanos, como cristãos que nós somos, nós temos dois seres dentro de nós. Nós somos dois seres. O ser antigo, que é a velha natureza, que é chamada, aquela natureza sem Deus, aquela natureza afastada de Deus, aquela natureza morta, e também nós temos a nova natureza, tá? A nova natureza que recebemos em Cristo Jesus pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo coloca a fé em nosso coração, então nós temos uma nova natureza. O apóstolo Tiago, ele tinha isso muito bem em mente. Ele diz: meus irmãos, isso não deve ser assim. Mas com isso ele está claramente mostrando a grande luta que nós, como cristãos, temos diante do mundo e conosco mesmo. Nós mesmos lutamos contra nós mesmos. E aí ele faz a pergunta, né? Por um acaso da mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Você vai lá no seu filtro beber água, ou ela tem uma água ou ela tem outra. Ela não consegue do mesmo lugar sair água doce e água amarga. Tá? De uma figueira ele coloca, dar azeitonas, ou um pé de uva dar figos. Um pé de uva pode produzir figos? De forma alguma. Assim como a figueira não pode dar azeitonas. Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Então, percebemos aí o quanto nossa luta é intensa. Nós cristãos, nós temos que estar em constante luta. E por isso que a Escritura diz para que nós não deixemos de vigiar. Que nós sejamos sóbrios, quer dizer, que nós sejamos sempre conscientes das nossas lutas. E lá ele diz, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então sejamos sóbrios, ele está sabendo disso, ele quer que nós procuremos de fato testemunhar a nossa fé. Dia após dia nós podemos fazer isso movidos pelo Espírito de Deus. Como poderá a língua proferir o que é doce se o coração... Agora
Pastor Joel, ele toca em algo realmente interessante para nós pensarmos, tá? E eu quero aqui colocar isso para vocês. Como poderá a língua proferir o que é doce se o coração está carregado de amargura? Vamos pensar um pouco. A Escritura diz que, até citado antes pelo próprio estudo, que a nossa boca, nossa língua fala do que está cheio o coração. Aqui ele fala que uma fonte não pode jorrar água doce e água amarga ao mesmo tempo. Ou ela solta uma água, ou ela solta outra. E aí ele faz, se vamos soltar algo, qual é a fonte desse soltar? Nossas palavras saltam de onde? Elas vêm de algum lugar. E segundo o que a Escritura diz, vem do coração. Então vamos lá. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Olha só tudo que procede do nosso coração. No final das contas, todos os pecados têm a fonte no nosso coração. Todos os nossos pecados, a fonte dele é do coração. Porque é o cerne da nossa vida, é o que move. É dali que saem os sentimentos, tanto o sentimento de amor, como também o sentimento de ódio. Quando o seu coração está em paz com Deus, por exemplo, quando você está bem, então a tua boca vai pronunciar palavras doces. É o que está saindo do coração. Mas quando o coração ele está irado, quando o coração está cheio de ódio, logo a solução para os males da língua está na cura do coração. De tal maneira que, se curado o coração, será possível liberar a língua de sua prisão, pois ela será capaz de proferir bênção e não apenas maldição. Que coisa bacana! Agora nós sabemos então onde é a fonte. Nossa língua fala do que está cheio o coração. Então nós precisamos curar o coração, e o pastor Joel colocou de maneira tão clara isso no estudo, ficou tão bacana, parabéns ao pastor Joel. Que nós precisamos curar. E ele continua escrevendo o seguinte: o culpado mesmo é o coração maldoso, mas é a língua que leva a fama de mal incontido, carregado de veneno mortífero. O coração que é mau. O coração está maldoso. Mas quando proferimos as palavras, então é a língua que leva a culpa. E as coisas não são assim. E não podem ser assim. E, no entanto, ainda que ela seja vítima, enquanto seu coração não estiver curado dos males que cultiva, é melhor manter a língua trancada mesmo, pois ela há de produzir muito estrago. Um bom programa de treinamento para línguas pode até parecer útil, mas se o coração continuar doente, tal programa produzirá um batalhão de sepulcros caiados, bonitos por fora e podres por dentro. Pensemos, irmãos. Vamos pensar. São palavras que precisamos refletir. Talvez vamos montar um programa para controlar a língua. Talvez seria muito útil.
Mas resolve se o coração continua doente? Se o coração está longe de Deus? Se o coração continua produzindo coisas más? Resolve curar a língua? Não é a língua que está doente, é o coração que está doente. E esses sepulcros caiados é justamente isso. Ele é bonito por fora, mas é podre lá dentro. Assim como muitos sepulcros aí no cemitério são verdadeiras obras-primas por fora. Mas nunca podemos esquecer que lá dentro existe um corpo que apodreceu. Lá dentro existe pó. Lá dentro ele é feio. Não podemos esquecer disso. Seja rápido em reconhecer a hipocrisia que caracteriza você. E nós sabemos ser hipócritas. Meu Deus, escreve o pastor Joel. Mas isso não vem ao caso agora. O que realmente importa é olharmos para dentro do nosso coração, alencarmos a podridão que ali existe, quer dizer, deixar sair a podridão que existe dentro dele, fazermos a limpeza que deve ser feita para que a língua possa dizer o que convém. Veja, nós precisamos urgentes, irmãos, de fato, limpar o nosso coração. E aí o texto, ele segue dizendo, precisamos de fato encarar a realidade. Precisamos de fato saber quem somos, como está o nosso coração, como está a nossa vida. Temos que ter coragem de olhar para dentro de nós. Isso é atitude de coragem, isso é atitude de cristão, isso é atitude que vem do céu. Isso é a força que o Espírito Santo nos dá para realizarmos isto. Pensemos sempre nestas questões que são fundamentais para nós. E aí o texto ele também diz: o que devo fazer para que meu coração seja curado e consequentemente minha língua espalhe doçura? Então o pastor Joel ele escreve o seguinte nesse texto: como bons cristãos, devemos responder: nada. A cura é realizada tão somente por Deus. Nenhum remédio sara as feridas do coração. Nenhum remédio sara as feridas do coração. Você pode comprar a farmácia inteira, você pode buscar tudo que você quiser, que a ferida do coração, você não vai encontrar o remédio lá na farmácia. Você não vai encontrar o remédio na natureza. Apenas Deus está habilitado a fazer isso. E na verdade, Ele já o fez. Na cruz, todo o mal foi derrotado. Certamente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, isto é, pelas suas feridas, fomos sarados. Isso está no texto de Isaías, capítulo 53, versículo 4 a 5. Olha que texto. Essa é a cura da nossa língua. Essa é a cura do nosso coração. É buscar Jesus. É buscar Deus. Longe de Deus não há essa cura. Nossos pecados precisam ser perdoados, a nossa podridão precisa sair de dentro. Nós precisamos ter coragem de expor essa podridão diante de Deus. Precisamos clamar pela sua misericórdia em Jesus, que pelas feridas dele nós fomos sarados. Nós precisamos fazer isso.
Não há outra solução. Se a sua alma anda triste, abatida, se teu coração está sentindo ódio, se teu coração está julgando as pessoas de forma sem dó e sem piedade, precisamos urgentemente, você precisa urgentemente abrir o seu coração, tirar essa podridão, curar o seu coração, para que a sua língua possa então pronunciar palavras doces. O amor imerecido de Deus por nós, revelado na cruz de Cristo, é a cura para o coração amargurado, que, tomado por este amor, há de amar também o seu semelhante, por mais que ele não mereça. Esse amor que Deus me deu, que eu não mereço, isso é graça de Deus. Assim eu também agora posso amar o meu semelhante. Você precisa experimentar o amor de Deus em Cristo para que seu coração aprenda a amar. E então, livre de rancor e ódio, estará o coração restaurado, pronto para encaminhar à língua palavras de bênção e não de maldição. Sem que Jesus faça a faxina no seu coração, a sua língua continuará a espalhar fel. Tenhamos coragem, irmãos. Tenhamos coragem. Muita coragem de abrir o nosso coração, de buscar esse Deus Todo-Poderoso. E até mesmo as nossas promessas, que fazemos ao nosso Deus. Quantas promessas diante do altar nós fizemos? Naquele momento o nosso coração, ele estava de fato curado? Nós procuramos agora, pelo auxílio de Deus, pronunciar palavras que de fato o nosso coração sente? O nosso cantar diante de Deus, ele brota de qual coração? O nosso cantar, nosso louvor ao Senhor. O nosso coração curado traz também louvores agradáveis diante do nosso Deus. Pensemos sobre isso. Em Cristo Jesus, nós temos força, irmãos, ao participar da Santa Ceia. Por isso, todo culto, nós deveríamos levar muito a sério isso, que todo culto, essa é a nossa obrigação com Deus, é estar na casa de Deus, é participar da Santa Ceia, para recebermos Cristo e ter a plena convicção de que o nosso coração está curado. Ali Jesus vem trabalhar de forma direta em cada um de nós. Ali nós recebemos força para continuar seguindo a nossa luta de cristãos, a usar a nossa língua de forma correta, de forma que agrade a Deus, para pronunciarmos sempre bênçãos, alegrias, palavras doces ao nosso próximo. Que Deus assim esteja sempre nos guiando e abençoando. Muito bem, irmãos, nós chegamos assim ao final da explicação do nosso texto. Espero que tenha sido muito útil, sempre incentivando a todos vocês. Esse é um material feito pela Concórdia, pela editora Concórdia. Adquirir esse material é algo realmente importante. Todos os nossos lares deveriam ter esse material em casa, para que as famílias pudessem usá-lo, estudá-lo em família, e assim haver um crescimento, haver um crescimento até de fé, de amor diante de Deus, mas também diante da família cristã. Portanto, que Deus esteja sempre abençoando e guiando todos os nossos lares. Irmãos, nós vamos neste momento falar com o nosso Deus em oração, e logo após a oração vamos também orar em conjunto o Pai Nosso. Querido Deus,
Pai Todo-Poderoso, obrigado por nos dar o privilégio de ter em nossa boca a língua e podermos usá-la para honra e glória do teu santo nome. Nós rogamos, Pai, de todo o nosso coração, que o nosso coração seja sincero diante de ti, que ele jogue para fora tudo que há de podre dentro dele, para que ele reconheça os seus pecados de fato e de verdade, que ele seja curado no sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que a nossa língua possa pronunciar palavras que agradem ao Senhor e ao semelhante. Porque a nossa língua irá pronunciar palavras que brotam do nosso coração. Então nós rogamos ao Senhor, cria em nós um coração novo, cria em nós um coração voluntário, cria em nós um coração que busca o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar. Pai amado, colocamos diante de ti esta noite que se aproxima, que recebemos das tuas mãos, pedindo a tua proteção, pedindo que nos guarde, nos livre de todos os males e que amanhã nós estejamos felizes, levantemos alegres e dispostos a continuar honrando e glorificando o teu santo nome. Nós queremos rogar, Pai, que nos acrescente tudo, que olhe por todas as famílias que estão participando do nosso estudo bíblico. Esteja em cada lar, esteja no coração do pai, dando a ele a sabedoria como chefe do lar, de ensinar a sua palavra para os seus. Esteja no coração da mãe, dando a ela também a sabedoria do Espírito Santo, para que ela possa ensinar aos seus filhos aquilo que é agradável a ti. Esteja no coração dos filhos, para que tenham um coração que ame, que honre e que respeite os seus pais acima de tudo. Nós colocamos diante de ti os nossos enfermos, nossos necessitados, os nossos pais de família que estão desempregados, para que eles tenham também uma renda para sustentar a sua família de forma digna e assim também honrar e glorificar o teu nome. Colocamos diante de ti o nosso país e todos os demais países, para que possamos, de uma forma muito rápida, superar todo esse período que vivemos desde o início do ano passado, para que a vida volte ao normal, para que as pessoas possam retornar à sua vida normal. Esteja assim no coração dos enlutados também, dando a eles a força necessária para continuar lutando felizes, dispostos e sempre com o olhar fixo no Senhor. Tudo mais que queira acrescentar em nossa vida, nós queremos te pedir e te agradecer em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos, quero aqui deixar o meu sincero agradecimento a cada um de vocês que está aí participando desse momento de estudo bíblico, esteve comigo aí desde o início. Muito obrigado pela presença de vocês. Sempre é uma alegria poder compartilhar com vocês a palavra do nosso Deus e rogamos que o Deus esteja abençoando o lar de vocês hoje e sempre. Sábado nós teremos aí o nosso culto às 19 horas, tanto presencial como online.
vocês são os nossos convidados aí para estarem conosco. Um grande abraço a todos vocês, um beijo no coração, que Deus assim os abençoe e guarde, hoje e sempre. Amém.